Salve, salve, queridos alunos e alunas, dando continuidade aí à nossa web aula sobre as características relacionadas ao processo de unificação da Itália e da Alemanha. Nessa web aula de hoje, eu vou falar sobre a Alemanha. Quando a gente pensa aí no processo de unificação da Alemanha, o que nós temos aí é a formação da Confederação Germânica e também do Zollverein. A Confederação Germânica, ela foi um aglomerado de 38 estados que estavam aí sob o domínio austríaco e prussiano. Lembrando que a Áustria e Prússia eram os dois principais estados que resultavam aí na formação do que hoje é a atual Alemanha. Nesse processo de unificação, o Zollverein, que foi assinado no ano de 1834, foi uma união aduaneira que vai estabelecer aí tarifas alfandegárias comuns entre todos os estados alemães que eram aí confederados. Isso quer dizer, então, que com o Zollverein, a redução de impostos entre esses estados, nós vamos ter uma redução significativa dos impostos entre esses estados, o que vai potencializar aí a atividade comercial. Ainda durante o processo de unificação alemão, o que nós vamos ter aí é uma aliança política entre a alta burguesia, os burgueses mais ricos, e os Junkers, que era a chamada aristocracia prussiana, os aristocratas prussianos, que controlavam aí toda a administração política e também o exército. Nós vamos ver aí que os princípios que serviram para a base da unificação alemã foi justamente o desenvolvimento econômico, através da industrialização, com a assinatura do Zollverein, e a militarização no país. Em 1862, nós vamos ter aí a nomeação de Otto von Bismarck como chanceler ou primeiro-ministro, que vai adquirir aí na Alemanha grande poder e uma grande influência junto ao rei da Prússia, que era aí nesse momento Guilherme I. Nesse processo de unificação da Alemanha, nós vamos ter aí duas guerras ou dois conflitos que vão ser primordiais para o processo de unificação alemão. Nós vamos ter a Guerra dos Dois Ducados, que foi uma política extremamente agressiva de unificação contra a Dinamarca, que aconteceu em 1864. Os alemães tinham como objetivo conquistar as regiões de Schleswig e Holstein, que pertenciam aí à Dinamarca. Depois do fim do conflito, Holstein passou para a administração austríaca, os dinamarqueses perdem esse território aí para os austríacos e Schleswig passa para o controle aí prussiano. A guerra contra a Dinamarca ela foi aí considerada o primeiro grande passo para o processo de unificação alemão. Logo depois, nós vamos ter a chamada Guerra Franco-Prussiana, ou melhor, a Guerra Austro-Prussiana, também conhecida como a Guerra das Sete Semanas. Esse conflito ele foi fulminante aí para os austríacos. A Áustria ela vai abandonar a Confederação Germânica e, em lugar disso, vai ser criada a Confederação Germânica do Norte, que era formada aí pelos estados que romperam a aliança com o Império Austro-Húngaro. Além da Guerra dos Dois Ducados e a Guerra Austro-Prussiana, nós vamos ter também aí a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, um conflito entre França e Prússia. Lembrando que a Prússia era o principal aí estado germânico que tinha como objetivo unificar aí os outros estados. A Guerra Franco-Prussiana ela vai culminar com a queda do Segundo Império Francês e vai pôr aí um final no processo de unificação da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Frankfurt no ano de 1871, onde a França ela foi obrigada a entregar para os prussianos a região da Alsácia e Lorena, que é uma região extremamente rica em ferro e carvão, matéria-prima básica para o processo de industrialização de qualquer país europeu, e para a Prússia, além de pagar aí uma indenização de 5 bilhões de francos aos alemães. Então, com a guerra aí franco-prussiana, os prussianos saem com o território da Alsácia e da Lorena, além, é claro, de 5 bilhões de francos pagos aí a nível de indenização por parte dos franceses.
Com a unificação aí dos Estados Confederados, nós vamos ter na Alemanha o início do chamado Segundo Reich, ou Segundo Império. Para vocês entenderem, quando a gente pensa na Alemanha, a gente pensa no conceito de Império ou Reich. O primeiro Império, na verdade o primeiro Reich, o primeiro Império Alemão, vai remontar aí ao século X, ano de 900 aproximadamente, quando os reinos daquela região da Alemanha estabeleceram aí uma aliança com a Igreja Católica Romana, criando o chamado Sacro Império Romano Germânico. No Segundo Reich, nós vamos ter o fim do Segundo Reich com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Para que vocês entendam esse conceito dos Reiches, nós vamos ter ali em 1939 Adolf Hitler e trazendo aí a ideia do chamado Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão, com a implantação do nazismo, que não aconteceu aí com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, com a derrota alemã. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula aí falando sobre o processo de unificação alemão. Estudem e estudem!